Quando eu orava pelo culto de hoje à noite, o Senhor ele me deu uma palavra profética. E Ele me disse que Ele está ativando alguns ministérios aqui dentro. Então quero que você entenda isso. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Eu quero que você entenda isso. Porque você vai começar a ser movido para direções que antes você não era movido. Deus vai começar a despertar no seu coração algumas coisas que antes você não se importava. Quando você começar a entender isso, você vai começar a ser útil, ou mais útil, no reino de Deus. Amém? Então quero que você absorva essa palavra no seu coração. Eu não sei porquê, mas me parece que Deus está com pressa de fazer algumas coisas no nosso meio. Me parece que tem algum desejo no coração de Deus de acelerar algumas coisas aqui. E o Senhor disse que vai mudar algumas estruturas lá dentro do seu trabalho. Lá na escola onde você estuda, lá dentro da sua casa, algumas coisas vão começar a serem modificadas. E você vai começar a perceber isso quando você for movido e você perceber que você está sendo movido de uma forma que você não era movido antes. Que você está sendo levado de uma forma que você como não acontecia antes. Então quero que você fique atento. A Bíblia diz que nós temos que andar em espírito. E eu, orando, eu falei, Senhor, como que eu vou dizer algumas dessas coisas para a igreja? E a palavra que Deus me deu foi que nós não podemos ser, não é para a gente tentar ser correto. Preste atenção, querido. Não é para a gente tentar ser certinho. Não é para a gente tentar ser organizado aos nossos olhos. O Senhor falou que nós temos que ser bíblicos. Obrigado, filho. Não é para a gente ser certinho aos olhos dos homens, é para a gente ser bíblico. Não é para a gente ser corretinho aos olhos dos homens, é para a gente ser bíblico. Não é para a gente ficar medindo as nossas ações pelo que as pessoas vão pensar, nós temos que medir as nossas ações pelo que os céus vão pensar. Se o que estamos pensando e fazendo está de acordo com a palavra de Deus ou não. Se está de acordo com a Bíblia ou não. Se está de acordo com o mover dos céus ou não. E eu comecei a entender um pouco disso. E de repente eu fui deitar para dar uma descansada e coloquei um vídeo do Judson. E normalmente eu faço isso para eu dormir. Eu coloco um fone de ouvido e aí ali eu descanso. E de repente ele estava pregando e Deus me trouxe à memória o dia que ele esteve aqui. E de repente ele começou a falar algumas coisas lá onde ele estava pregando, eu não sei te falar onde é. Eu escolhi aleatoriamente o vídeo. Mas ele começou a falar de algumas coisas que ele falou aqui também. E Deus foi me trazendo algumas coisas à memória. Por exemplo, que Deus disse para nós aqui, acho que na quinta-feira, que eu misturo o culto de quinta com o de domingo. Às vezes eu esqueço se foi falado na quinta ou no domingo. Mas acho que foi na quinta. Quando o Senhor falou que o nosso coração tem que se voltar para a cidade. Tem que se voltar para a nação e tem que se voltar para as nações. Quem lembra disso? Então foi quinta mesmo, porque pouca gente lembra. Então, querido, preste atenção numa coisa. Deus vai começar a nos mover em direções que a gente não era movido. Porque o Senhor está preocupado em que nós cumpramos aquilo ou o propósito para o qual nós fomos chamados.
Então quero dizer para você que chega. Está na hora de nos movermos na direção que o Senhor quer que nos movamos. Amém? E sabe como acontece no reino? Acontece como aconteceu com Terá, o pai de Abraão. Se você não se mover, os seus filhos vão se mover. Se você não se mover, você vai ver pessoas do seu lado se movendo e você vai dizer, uai. Porque nós somos mineiros, né? Então nós vamos falar, uai. Por que isso está acontecendo com ele e não comigo? Por que isso está... Quando eu estava ali orando por vocês aqui durante o culto, intercedendo, o Senhor, Ele disse essa palavra, Ele disse que alguns vão dizer, por que com ele e não comigo? Queridos, o reino dos céus, e eu não estou aqui para ficar enchendo linguiça, para ficar pregando uma palavra que vai afagar o seu coração, mesmo você que está nos visitando hoje. Eu quero ser profeta na sua vida, e eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo tremendo para você. E Ele quer te tirar do lugar onde você está, para te mover para um lugar da presença, do centro da vontade dEle. Tudo que você precisa querer é estar no centro da vontade de Deus, é se mover em direção à vontade dEle. E Deus me levou lá em Esdras. Abra sua Bíblia. O livro de Esdras, capítulo 3. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler só o primeiro versículo. Mas eu vou discorrer no capítulo 3, 4, e 5 e 6 de Esdras. Então depois você grava esse texto para você ler em casa, esses capítulos, para você entender aquilo que Deus está trazendo para nós essa noite. Você então vai compreender de forma melhor o que Deus está falando. Mas em Esdras capítulo 3, versículo 1 diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Quando eu li esse versículo, Deus me fez lembrar do que Ele ministrou no nosso coração no domingo, no Salmo 133, quando Ele diz que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E Ele me fez lembrar da oração dele em João 17, quando Ele ora para que nós sejamos perfeitos nele. E agora Esdras, aí para você entender, Esdras é aquele homem que Deus usa para começar a reconstrução de Jerusalém, e ele começa pelo templo. Deus usa Esdras levanta uma equipe e eles vão lá reconstruir. Depois Neemias continua reconstruindo os muros. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, eu só quero que você entenda o que Deus quer fazer, porque a alusão de Israel, de Jerusalém, é uma alusão à nossa própria vida. E agora diz o texto que Esdras pega aquelas pessoas, pega os israelitas que estavam cativos na Babilônia, eles estavam saindo do cativeiro da Babilônia. O cativeiro havia terminado e eles estavam saindo do cativeiro, eles estavam deixando de ser escravos da Babilônia. E agora a Bíblia diz que Esdras pega essa galera e reúne esse povo como um só homem. Ele reúne esse pessoal como sendo apenas uma pessoa. Ou seja, Deus está dizendo que naquele momento o povo se reuniu numa só visão, numa só direção, num só propósito. Eles começaram a olhar para a mesma direção, eles começaram a ver o propósito, eles começaram a entender qual era a intenção de Deus. E então eles se reuniram como um só homem e começaram a direcionar as suas próprias vidas para o propósito de Deus. E aí eu começo a pensar em algumas coisas, me lembro de Paulo escrevendo em uma de suas cartas, quando ele fala das reuniões que aconteciam nas igrejas. E ele diz assim: olha, eu sei que a reunião de vocês trazem mais mal do que bem.
Porque quando vocês se sentam para reunir, vocês se assentam para discutir assuntos que não têm relevância alguma. E ele dá uma palavra dizendo: para com isso, para de ficar discutindo aquilo que não é interessante, aquilo que não é relevante. E aí, quando a gente vem para a igreja, quando a gente coloca o contexto da comunidade nisso tudo, eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes nós estamos perdendo tempo discutindo sobre assuntos que não são relevantes. Nós estamos falando de coisas que não trazem efeito nenhum para o reino de Deus. Muitas vezes nos reunimos para falar de coisas que não têm a ver com o reino de Deus. E nesse momento você está perdendo tempo. E nesse momento você está indo contra aquilo que Deus propôs para você. Estava conversando com algumas pessoas, em alguns discipulados 1 a 1. E muita da coisa que eu ministro aqui para vocês, eu ministro no discipulado 1 a 1. É lógico que no 1 a 1 é muito mais intenso. Por isso eu te convido a ser discipulado 1 a 1. Pode perguntar para quem é discipulado, eu não bato em ninguém. Não brigo, só um pouquinho. Só fico bravo quando me fazem raiva. Então procura ser discipulado. Se você não é discipulado, procura ser discipulado. Mas muitas das coisas que eu ministro aqui, eu compartilho no 1 a 1. Claro, como eu disse, com mais intensidade, porque no 1 a 1 você pode... E nesses discipulados últimos, eu tenho falado para os meus filhos que se a gente começar a focar naquilo que é relevante, que é interessante para o reino, a gente vai começar a viver uma vida melhor em Deus. Eu já falei de muitas coisas para vocês aqui. Eu já falei, por exemplo, de quando você se aproxima de alguém que, por exemplo, acha que o som da igreja é alto. Hoje você tocou bacana. Só a guitarra que estava alta hoje, não estava? Hã? A Kézia é o calo no sapato de vocês. De repente você acha o som alto. Deixa eu te dar um exemplo. E aí você está aqui no culto, estrategicamente o Edilson vai lá e apaga as lâmpadas para ninguém olhar para ninguém. Isso é estratégia, para você não ficar olhando para o outro e não ver que tem alguém disperso tanto quanto você. E aí você só ouve o barulho de alguns que estão adorando e você acha que está todo mundo adorando. Você fala, eu também vou adorar, já que está todo mundo adorando. O som está alto, mas eu vou entrar nessa pilha. Mas se de repente você olhar para alguém que está disperso igual você, às vezes colocando o dedo assim, termina o culto, você vai procurar essa pessoa e falar, o som estava alto, ele vai dizer, muito alto. E aí você vai embora achando que o som estava muito alto. Às vezes estava alto, mas não estava muito alto. Mas você vai achando que estava muito alto. Por quê? Porque juntou o seu achar alto com o outro que achou alto também. E acumulou esse negócio. E daqui a pouco você vai encontrar alguém na rua que vai dizer, por que você não está indo mais na igreja? Nossa, o som de lá é muito alto, então eu não vou mais naquela igreja, porque realmente o som de lá é muito alto. Agora, se você estiver disperso e achando que está muito calor, o som está muito alto, mas você olhar para alguém que está do seu lado e está adorando, procura essa pessoa depois do culto e fala assim, não, o som estava alto, a pessoa vai dizer, nem percebi, porque eu estava tão entregue, eu estava adorando com tanta intensidade que eu nem percebi que o som estava alto. Estava tão calor hoje lá na igreja, não vou mais na igreja, não tem que ter ar-condicionado. Rapaz, eu senti mesmo um calor, mas o calor que eu senti, ele estava vindo de dentro, ele não estava vindo de fora. Era um negócio que saía daqui de dentro e me queimava, então eu quero sentir esse calor e continuar sentindo esse calor o tempo todo. O que eu estou querendo dizer para você, querido? Se você começar a procurar pessoas que têm uma perspectiva boa das coisas que acontecem, você também vai começar a ter uma perspectiva boa das coisas que acontecem. Se você está com o seu casamento destruído e vai procurar alguém que está com o casamento destruído para te dar conselho, você vai acabar de destruir o seu casamento. Mas você tem que procurar alguém que está com um casamento estável, bom, que gosta, que é abençoado em ser casado, assim como eu. Mas se você quiser uma pessoa melhor que eu, procura minha esposa. Ah, ela está lá dentro. Porque é bom
Lá na faculdade, essa semana, começaram a discutir sobre isso. Ah, porque o casamento perdeu a relevância, porque eu não sei o quê. Eu levantei a mão e falei, aqui. Eu casei, eu tinha 21 anos de idade, minha esposa tinha 17. Ela fez 18, 3 dias depois do nosso casamento. E eu disse, eu vou fazer 20 anos esse ano, e eu sou muito feliz, e eu não troco meu casamento por nenhuma outra opção que me for dada. E aí eu disse, e pergunta a minha esposa para você ver, a mulher mais feliz da terra. Foi isso que aconteceu, só alguns riram, porque os outros sabiam que era verdade. Amém. Então eu quero dizer para você, querido, que você tem que aprender, começar a aprender a lidar essas coisas. Olha, quando Esdras resolveu reconstruir o templo, a Bíblia diz que ele reuniu os israelitas como uma só pessoa. E eu quero liberar uma outra palavra para você aqui nessa noite. Você não precisa se manifestar. Mas você que está querendo, ouça o que eu vou te dizer. Como diria o filósofo Diney, cola comigo que é sucesso. Você que está querendo, vem para perto. Porque tem uma galera chapada aí. Porque tem uma galera que está querendo. Porque tem uma turma que está tão sedento, que está tão desejoso, que está tão queimando, que está tão ardendo em Deus, que eles não estão olhando para os problemas. Ah, está chovendo, está escorrendo nas paredes. Ah, está calor. Ah, o sol. Não, eles estão dizendo, eu quero é mais de Deus. Se amanhã ou depois vai ter ar-condicionado na igreja, isso não é problema para nós, porque sem ar ou com ar, para quem adorou a céu aberto, não faz diferença nenhuma. Para mim não faz. Para quem chegou aqui não tinha teto, não tinha nada, era uma casa muito engraçada, não tinha. Hoje a gente está aqui coberto, de vez em quando dá umas pingueirinhas por aí, ontem no culto de jovens, né? Quem não veio perdeu, viração foi doido demais. Mas isso é só um detalhe, que vai ser arrumado, que vai ser consertado. Mas agora Esdras pega o povo e reúne como um só. Querido, ser um só não é ser segundo a sua convicção, o que você pensa, o que o pastor David pensa. Não, ser um só é ser o que a Bíblia pensa, o que a palavra de Deus pensa, o que os céus pensam, o que Deus pensa. Mas só vai conseguir andar nessa direção quem conhece a Deus. Ei! Se você não se relaciona com Ele, se você não vai para o lugar secreto com Ele, se você só se alimenta do culto de domingo, meu irmão, você está vazio. Você está vazio. O segredo é o lugar secreto, é o quarto. É fechar a porta, se trancar lá, e só você e Ele, e pronto. Então preste atenção, ei, você que está perto, Deus vai te ativar ministerialmente. Ah, e você que está longe, vem para perto, porque nós estamos precisando de você. A CLPA está precisando muito de você. O negócio está indo numa direção que a gente vai precisar de muita gente. De muita gente. E eu quero dizer para você que eu quero ser bíblico. Eu não quero ser um pastor perfeitinho, bonitinho. Bonitinho eu já sou, mas agradando o povo. Não, eu quero agradar a Deus. Se porventura o que eu estou falando não está agradando, eu não posso fazer nada, eu quero continuar agradando a Deus. Se porventura você não está conseguindo absorver, eu não posso fazer nada, eu vou continuar agradando a Deus. Eu vou continuar fazendo aquilo que Ele está mandando eu fazer, porque antes de doer em você, dói em mim primeiro. Antes dele falar com você, Ele fala comigo primeiro. Antes de Ele cobrar de você, Ele cobra de mim primeiro. Não pense você que Deus me dá uma palavra bonitinha e eu escrevo e eu venho aqui e transfiro. Não, isso aqui é fruto do meu devocional, do meu TSD, do meu tempo sozinho com Ele.
dos coros que Ele me dá. Quando eu chego para ministrar na sua vida, é porque Ele já ministrou na minha, ou nesses últimos dias, ou já há muito tempo, mas essa é a verdade. Não dá para ser diferente. Agora entenda uma coisa, quando Esdras vai reconstruir o templo, há 3 coisas que ele faz, e é essas 3 coisas que eu quero compartilhar com você, porque depois eu quero ministrar sobre a sua vida. A primeira coisa que diz a Bíblia, e aí no capítulo 3, no versículo 3, Jesus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar. Ei, preste atenção. Construíram o altar sobre a sua base, e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã, como os da tarde. Em outra tradução diz que eles pegaram o altar, e reconstruíram, sobre o mesmo lugar de antigamente. Esdras chega no lugar onde o altar havia sido construído. Entenda, todo o templo tinha sido totalmente destruído, não restou nada. Mas agora Esdras chega onde exatamente havia sido construído o altar, e ele reconstrói, ele reestrutura esse altar no mesmo lugar. Há poucos dias atrás eu ministrei sobre a sua vida o que Salomão diz aos provérbios, dizendo: não remova os marcos antigos deixados por vossos antepassados. Essa semana morreu o maior evangelista do século, Billy Graham. E uma dentre tantas histórias de Billy Graham, uma história bacana que você deve ter lido nas redes sociais, foi quando ele visitou a casa de John Wesley. E quando as crianças voltaram para o ônibus, que foram contar as crianças, estava faltando um. E era exatamente o Billy Graham. Então a professora volta dentro da casa e ele estava de joelhos. Uma criança pequena, então os joelhos dele não davam espaço, e ele com as perninhas abertas, com os joelhos sobre as marcas de onde John Wesley orava. Ele estava orando no mesmo lugar que John Wesley orava, orando a Deus para que a mesma unção, para que a mesma graça fosse sobre ele. E foi exatamente isso que a gente viu acontecer. E eu não tenho dúvida de dizer que ele foi além. Se tem alguns marcos antigos, nós não podemos tirar. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O que Deus tem falado ao meu coração é que é hora de reconstruir alguns altares que nós deixamos para trás. É hora de voltar a alguns lugares que foram deixados. Tem pessoas aqui no nosso meio que já oraram com tanta intensidade e hoje não oram mais. Que já jejuaram com tanta intensidade e hoje já não jejuam mais. Deixa eu te dizer, se você pensa que a graça é o relaxamento da vontade de Deus, não. A graça é a intensificação da vontade de Deus. A graça, ela é muito mais exigente do que a lei. A diferença é que ela não me corta, ela diz: você escolhe. Você não é obrigado, mas ao ceder a isso, ao entregar o seu coração para isso, você vai ver o que vai acontecer. A graça, ela desengessa e nos dá liberdade. Mas Paulo diz: não use dessa liberdade para a libertinagem. A primeira coisa que Esdras faz, ele reconstrói o altar. Ele restaura o altar. E eu orei a Deus e falei: Senhor, para onde nós temos que voltar hoje? Eu estava orando pelo culto. Foi agora à tarde, querido. Eu estava orando por vocês, falando para onde o Senhor quer que eu volte. Porque eu quero voltar. E para onde o Senhor quer que eu leve a igreja? É para o mesmo lugar? E o Espírito Santo falou ao meu coração que se tem um lugar que a gente precisa voltar urgente. Alguém quer tentar aí? Só pra... Talvez o Senhor tenha falado isso com você, mas comigo foi outra coisa. Para onde você acha que você tem que voltar, querido?
É interessante porque o jardim é um lugar de prazer. Alguém disse jardim. O ventre é lugar de conforto, onde eu sou alimentado. E bom seria se hoje fosse uma volta para o jardim ou para o ventre. Mas não. O altar, o maior dos altares, que nós temos que voltar nessa noite, é para o lugar do sacrifício, é para a cruz. Lembra quando você deu tudo para Ele? Lembra quando você abriu mão da sua vida por causa dEle? Lembra quando você negou a si mesmo e tomou a sua cruz e diz: eu vou te seguir, Jesus? Você precisa voltar para esse lugar hoje. E quando eu estava lá no quarto, falando com Deus, eu disse: Senhor, eu volto para esse lugar. Você precisa voltar para o lugar onde você vai morrer. Morrer para suas próprias convicções. Morrer para suas dúvidas. Morrer para os seus dilemas. Morrer para os seus desejos. Morrer para as suas vontades. Se tem um templo que precisa ser restaurado, a Bíblia diz que eu e você somos templos do Espírito Santo. Se tem um templo que precisa ser restaurado, é a minha e a sua vida. E se tem um caminho, ele passa pelo altar da cruz. Ele passa pelo sacrifício. A primeira coisa que Esdras fez depois de reunir o povo como um só, é levantar um altar. Você está disposto a isso? Eu tenho uma palavra para o Ministério de Louvor. Lá em Levítico, conta a história de Nadab e Abiú, que foram oferecer fogo ao Senhor. Vocês conhecem essa história, né? E a Bíblia diz que eles fizeram tudo certinho. Mas quando eles foram oferecer o fogo ao Senhor, a Bíblia diz que Deus os matou. Desceu um fogo do céu e queimou aqueles homens. O profeta, ou o sacerdote, que era o pai deles, ficou assustado com aquilo. E lá em Levítico capítulo 10, conta a história de Moisés explicando o que aconteceu. E Moisés disse assim: olha, vocês precisam entender uma coisa. Os que se aproximam de Deus precisam honrar a santidade dele. Moisés diz assim: olha, sabe o que aconteceu aqui? Foi que esses homens, eles não respeitaram a minha santidade. Porque ele faz uma menção de uma palavra de Deus dizendo: respeitem a santidade de Deus e o honrem. Não tenha vergonha de um dia não querer subir aqui. Não é que esse lugar é santo, não é isso. Isso aqui é só um prédio construído para nós nos reunirmos. Claro que nós o consagramos ao Senhor. Santificar é uma coisa, consagrar é outra coisa. Nós consagramos esse lugar. Mas a verdade é que o nosso papel é nos aproximar do Senhor. Entenda uma coisa: o véu rasgou, mas a santidade continua lá. O véu rasgou, o acesso é livre, mas Deus continua santo e Ele continua lá esperando que os seus se aproximem dEle em santidade. Então não brinque com a santidade de Deus, querido. A Bíblia diz: ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Não brinque com a santidade. Agora eu posso entrar do jeito que eu quiser, não é do jeito que você quiser. Há um padrão a ser seguido, há uma vida a ser renunciada, há um coração, mãos limpas e coração puro. Se não tiver em santidade, não entra. Não caia nessa besteira. Se não estiver vivendo uma vida de santidade, não suba para tentar conduzir algo que você não está preparado para fazer. Porque você pode até fazer do jeito certo e tocar onde não pode ser tocado e morrer fulminado. Você está entendendo, querido? Não inventa moda.
Eu sei que tem um tanto de coisa que a gente tem que acertar. Eu sei que tem um tanto de coisa que a gente tem que alinhar. Não pense você que eu não tenho as minhas crises existenciais e ministeriais, porque eu tenho. Tem coisas que eu sou doido que aconteça logo, vamos fazer logo, vamos... Mas como diz o pastor Eibe, vamos devagar, porque Deus tem pressa. Só não faça parte dos murmuradores. Os espíritos se comunicam. Eu entendi isso em um aspecto da minha vida, que eu estava andando com alguém que havia um espírito ruim que identificava-nos. E eu falei: Senhor, eu sei que eu sou desse jeito. Eu sei que eu sou do jeito daquela pessoa que eu estou andando com ela, mas eu não quero ser mais. Então a minha primeira atitude a partir de hoje é não andar mais com ela. Se tem algo em mim que ainda identifica com aquela pessoa, eu desvinculo. Eu orei, eu estava dirigindo o carro, eu comecei a orar em voz alta, dizendo: a partir de hoje, Senhor, eu me desvinculo, eu abro mão, eu não quero mais. Ainda que eu saiba que isso é uma herança maldita na minha vida, mas eu abro mão, eu renuncio, eu não quero. Porque eu quero entrar nesse lugar em santidade. Eu quero levantar um altar em santidade. Eu quero restaurar e eu quero ir para esse lugar em santidade. Aleluia. A segunda coisa que Esdras faz, no versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. A segunda coisa que Esdras faz, ele não se preocupa em fazer outra coisa. Não, espera, agora não. Primeiro, vamos lançar os alicerces. Vamos fazer as bases. E eles constroem, eles refazem, eles estruturam as bases do templo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: base é aquilo que ninguém vê. Nós estamos aqui nesse prédio, mas debaixo dessas paredes há concreto e ferro e pedras que foram edificados, que foram postos para sustentar toda essa construção. Você não vê, eu não vejo, mas eu tenho consciência que tem, e sei que só estão de pé porque há uma base que sustenta esse prédio. Se você não entender que tem uma base que sustenta, e você não prestar atenção na sua vida e dizer: ei, eu preciso, depois de voltar para a cruz, depois de levantar esse altar de sacrifício da minha própria vida, eu preciso reconstruir as bases, os fundamentos. Querido, Paulo, ele diz que ele estava construindo um fundamento real, sincero, verdadeiro para a igreja. E ele diz que esse fundamento não é outra coisa senão Jesus Cristo, senão o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe outro fundamento, não existe outra base. Agora preste atenção, Jesus, ele diz: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Não adianta você querer contar para mim uma história dizendo que você está fincado na base, no fundamento, se o fundamento não for Cristo e se você não estiver vivendo uma vida de obediência a Ele. Como que você sabe isso? Lê a Bíblia, lê a história de Jesus, vê o que Ele fazia, vê como Ele fazia e faça igual a Ele. Começa a agir como Ele agia. Começa a viver uma vida como Ele vivia. Depois de ir para a cruz, você precisa fundamentar. Sabe por que tem muita gente que vive caindo? E aí eu me lembro quando eu assumi a igreja como pastor aqui no bairro Santa Rita, cantavam uma música que eu conhecia desde a minha infância e eu proibi de cantar. Que fala: quem tem Jesus sabe cantar. Isso é da minha época. É tão velho que eu esqueci. Quem tem Jesus, sabe cantar. Vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai a colar. Eu falei: não tem esse negócio. Quem tem Jesus não tropeça aqui, cai a colar, não. Quem tem Jesus anda em novidade de vida.
Não tem esse negócio de ficar tropeçando aqui, caindo lá, não. Quem tem Jesus anda firme, porque está com os pés firmados na rocha. Não tem esse negócio. Se você está andando tropeçando, querido, é porque as bases estão erradas. É porque tem alguma coisa aí que precisa ser mudado. É porque alguma coisa precisa ser revista e transformada. Você está entendendo? Hã? Primeiro, ele refaz o altar. E o maior deles é o altar da cruz, é o sacrifício de Jesus. E a Bíblia diz que eu e você temos que ir para a cruz, porque aqueles que morreram com ele também ressuscitarão com ele. E morrer é morrer para nós mesmos, é abrir mão da nossa própria vida, dos nossos achados, das nossas convicções. Terceira coisa. Aleluia. Terceira coisa. Capítulo 5. A Bíblia diz, tanto o 5 quanto no capítulo 6, que eles então reconstroem o templo. No capítulo 6, no versículo, a partir do versículo 13. Não, vamos voltar aqui, peraí. Eu preciso falar mais alguma coisa aqui antes. Antes do templo. Vai lá de novo no capítulo 3, no versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com as suas vestes e suas trombetas. Há uma tradução que diz, vestidos de acordo com o momento. Vestidos com as vestes preparadas para esse momento. E os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram os seus lugares. Sabe o que eu vejo aqui? Quando a gente fala de refazer as bases, é exatamente de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Diz o texto que os sacerdotes vestiram as vestes preparadas para aquele momento. Querido, isso tem uma simbologia espiritual muito grande. Por isso que na visão de João, ele diz que viu uma multidão de pessoas. Eram tantos como a areia da praia, todos vestidos de vestes brancas, preparadas para aquele momento. Não adianta você querer reformar as bases, se você não estiver preparado para esse momento. E quando as bases ficaram prontas, se você continuar lendo o texto, a Bíblia diz que os anciãos começaram a chorar, e os mais novos começaram a dar gargalhadas de alegria, porque as bases estavam prontas. Essa coisa de base, para nós da CLPA, tem um significado muito importante. Porque houve um tempo em que Deus falou muito sobre bases com a gente. E a gente só pode começar a construir o prédio depois que as bases estiverem prontas. E nessa noite eu quero te convidar a rever as suas bases. Em que você está fundamentado? O que te sustenta de pé? O que te dá ânimo para sair da sua casa e vir para a igreja, para participar do culto? O que te motiva a estar aqui? Se as suas bases não forem estabelecidas em Deus, você vai vir aqui por outros motivos, menos por causa do fundamento que é Cristo. E existe um lugar, e existe uma forma, e existe um padrão.
A gente fala de loucura porque o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Mas essa loucura não pode ser uma insanidade que me faz viver do jeito que eu quiser viver, não. Existe um padrão. O que a Bíblia diz que é pecado e pronto, não há negócio. Há poucos dias atrás eu fui visitar uma pessoa. Na verdade eu passei por ela, parei para conversar e ela começou a justificar o seu pecado, dizendo: você sabe, né, pastor, que eu estou aqui. Eu falei: cara, fala assim, eu estou errado, eu pequei e pronto. Não precisa ficar justificando, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Então eu não preciso dar justificativas para o meu pecado, é só eu confessar e dizer: pequei, me perdoa, Senhor. Se foi contra o irmão, eu vou lá e confesso para ele. Se eu quero ser curado, eu abro meu coração com o meu discipulador, com o meu pai espiritual, com a minha mãe espiritual e tudo se resolve. O problema é quando você fica arrumando desculpas para o seu pecado, justificando. O que a Bíblia diz que é pecado e pronto. Dá um tapinha assim no ombro do seu irmão e fala assim: você entendeu? Não tem desculpa. Agora sim, eu precisava falar isso. Tem o lugar certo, tem o jeito certo, tem a roupa certa, a vestimenta certa. Você tem que saber entrar nesse lugar. Como eu disse para você, o véu rasgou, mas a presença de Deus continua em santidade no Santo dos Santos. Eu posso entrar, mas eu só posso entrar pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, que me purifica de todo o pecado. Eu posso entrar porque o véu rasgou, mas para eu entrar, eu preciso estar lavado no sangue de Jesus Cristo. Eu preciso ter os meus pecados perdoados.